As regras que estipulam a tributação do benefício conhecido como participação nos lucros, pago pelas empresas aos empregados, mudaram. Veja quais são as principais alterações. O trabalhador que receber até R$ 6.000 de participação nos lucros da empresa não vai precisar declarar no imposto de renda. Além disso, a lei estabelece diferentes alíquotas para valores maiores. Entre R$ 6.000 e R$ 9.000, 7,5%. Para os repasses de R$ 9.000 até R$ 12.000, a alíquota será de 15%. Aqueles que receberem acima de R$ 12.000 até R$ 15.000 terão de pagar 22,5% de imposto de renda. Os valores acima de R$ 15.000 terão a incidência de 27,5% do imposto. A lei ainda prevê que a participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, mediante convenção ou acordo coletivo, que o intervalo mínimo de pagamento é de um trimestre e que será mantido o limite de até 2 pagamentos por ano. A gente continua falando mais desse assunto aqui no Jornal da Justiça e a gente recebe a advogada, a doutora Raquel Rieger, especialista em Direito do Trabalho. Doutora Raquel, boa tarde. Obrigado pela participação aqui com a gente. Vai beneficiar muita gente, né? Agora, essa isenção no imposto de renda. Cerca de 60% dos trabalhadores? Exatamente. Porque a partir de agora, a participação nos lucros, embora ela não seja uma parcela de natureza salarial, ou seja, ela vai ser paga, continuar sendo paga de forma apartada, ela vai ter uma tributação específica. E quem recebe até R$ 6.000 de participação nos lucros não vai ter que pagar imposto de renda sobre ela. Como que é feita a negociação para a participação nos lucros entre funcionários e patrões? Então, a participação nos lucros é uma garantia constitucional prevista no artigo 7º, inciso 11. Então, os trabalhadores rurais e urbanos e também os funcionários públicos que sejam regidos pela CLT têm direito à participação nos lucros. E ela é uma parcela negociada, ou seja, mediante acordo ou convenção coletiva, ou então mediante uma comissão formada por empregados e a empresa. O sindicato tem parcela nessa negociação ou somente entre funcionários e patrões? A lei prevê que um integrante do sindicato faça parte dessa comissão para a negociação. Tá certo. E como é que é feito? A empresa ela é obrigada a divulgar o valor, o quanto ela ganhou, o rendimento dela, para que possa ser feito um cálculo? Ela deve prestar as informações necessárias. A quem? Justamente a essa comissão ou a quem vá justamente negociar esse valor de participação nos lucros. Porque as regras têm que ser estipuladas como metas, lucratividade auferida a partir de certos patamares, tempo de vigência, a elegibilidade dos membros que vão participar dessa comissão para negociação. Tudo isso deve ser objeto de negociação e deve ter regras bem claras. Como que fica o acordo numa empresa que tem 2, 3 ou até mais atividades diferentes? Normalmente aí o representante, por exemplo, dos empregados, ele vai ser daquele que tem a maior representatividade. Então, se vários sindicatos ali estão representando trabalhadores, normalmente deve haver um acordo ou pode até haver uma eleição de acordo com a atividade preponderante da empresa. O valor desse benefício pode variar de acordo com a produtividade de um funcionário? Exatamente. A participação nos lucros ela existe justamente para fazer essa integração entre o capital e o trabalho da empresa, ou seja, é um plano de incentivos para aumentar os lucros da empresa e também os ganhos do trabalhador. Então, se a empresa conseguir conter os gastos, certamente maior será esse benefício para o funcionário? Exatamente. Se a lucratividade da empresa for maior, aí os trabalhadores vão ganhar uma PLR maior, uma participação maior e os lucros da empresa, obviamente, vão aumentar. Como que é feito esse pagamento? O que a lei prevê? A lei prevê que o pagamento deve ser feito de uma só vez, uma vez por ano, ou pode ser feito semestralmente. Existem períodos distintos de apuração, que também devem ser negociados. Por exemplo, é possível ser auferido de trimestre em trimestre, mas a lei diz que é vedado o pagamento em mais de 2 vezes por ano. Mas no caso, a lei diz, como a senhora lembrou, dividido em até 2 vezes no ano. Exato. Mas se um acordo entre os patrões e os funcionários, eles sugerirem que esse valor seja pago em 3 ou 4 vezes, isso pode, mesmo sendo acordado entre eles, isso não seria possível?
Seria possível, sendo acordado entre patrões entre a empresa e os empregados, seria possível, com a anuência também do sindicato. Os servidores públicos, a gente já comentou um pouco sobre a situação deles. Tem uma diferença, né? Alguns servidores até podem receber e outros não. Exatamente. A participação nos lucros, ela é direcionada para trabalhadores seletistas, ou seja, se forem funcionários públicos de empresas públicas ou sociedade de economia mista, que sejam regidos pela CLT, eles também vão ter direito à participação nos lucros. Até quando pode ser, esse dinheiro pode ser depositado por funcionário? Ele tem janeiro e julho, por exemplo, uma data ou não? Fica de acordo aí com o que eles acordarem? Esse cronograma normalmente é na metade do ano e no final do ano, mas nada que impeça também uma negociação, a imposição de datas diferentes. Ele pode ser pago junto com o abono, por exemplo, da categoria, da convenção sindical? É possível. E é possível também que haja deduções se na norma coletiva da categoria já houver uma estipulação específica em relação à lucratividade da empresa. Quando duas categorias que trabalham na mesma empresa divergem sobre o valor, aí como é que fica essa situação? O caso vai parar na justiça? Chega a parar na justiça ou não? É possível, é possível. Existem casos que chegam à justiça? Existem casos justamente para se discutir qual é a categoria representante aí, quem detém a representatividade. E o que tem prevalecido é a categoria maior? Normalmente é a que representa mais trabalhadores dentro daquela empresa ou daquele segmento. Tá certo. Doutora Raquel, agradeço a sua participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.